Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. O senador bolsonarista Rogério Marinho solta fake news ao vivo em pleno debate, e é macetado pelo senador Randolph Rodrigues e corrigido pelo jornalista Fernando Gabeira. Espia. Nós estamos diante de uma situação que eu diria que tem uma espécie de ovo da serpente. Eu me lembro que em 2019 eu não era ainda senador da República. O nosso ilustre debatedor queria entrar com um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes justamente pela abertura desse inquérito do fim do mundo, que já dura mais de 6 anos. Isso é uma estrovenga, isso é um Frankenstein que tem deixado a sociedade brasileira literalmente sobre o escrutínio permanente de um órgão que é o STF, né? E isso é muito grave, isso ameaça a democracia. Quando a gente fala de contextualização histórica, é bom lembrar que desde 1822, eu vou retroceder mais um pouquinho no tempo, quando o Brasil passa a ter essa independência formal, são quase 80 anistias que ocorreram. Nosso país tem essa característica de reconciliação, de pacificação, e não é por acaso que, ao contrário da América Espanhola, nós não nos fragmentamos, nós somos um país unido, justamente porque temos essa fraternidade, essa capacidade de compreender e reconciliar. Aliás, a esquerda, em 1979, por crimes de morte, de sangue, de sequestro, de roubo, não só foi anistiada, mas foi reintegrada à vida civil e à vida política. Nós tivemos várias personalidades importantes da política que, ao voltarem, passaram a ser governadores de estado, senadores da República, deputados federais e até presidente da República. Então, veja que pouco contraditório esse ataque, né, a uma eventual anistia, que é uma prerrogativa do Congresso brasileiro. Há sempre uma diferença e uma dificuldade no debate com o meu querido Rogério Marinho, sobretudo porque ele coloca termos que é necessário serem argumentados, mas sempre com muita elegância. Mas é bom só fazer um rápido ajuste histórico. Impeachment de ministro do Supremo, ao que pese, embargo de posições distintas, eu já ter tido por várias vezes, e é propício, inclusive, qualquer um na democracia divergir de posições diferentes, mas impeachment de ministro do Supremo, eu nunca cheguei a arguir, a argumentar. Acho que é um tema, inclusive, inadequado para o momento, como foi para outrora. Sobre a anistia, é importante também só ressaltar um detalhe, se me permite, meu caríssimo Rogério Marinho. A anistia de 1979 foi um processo de conclusão de um regime autoritário que levava mais de 20 anos. A anistia de 1979 possibilitou que retornassem para o Brasil pessoas como Darcy Ribeiro, autor de uma obra que define o povo brasileiro, inclusive com esse nome, o povo brasileiro, o Rogério conhece muito bem. A anistia de 1979 possibilitou que o irmão do Enfio, tema de música de João Bosco e de Elis Regina, o Betinho, viesse para cá e fizesse a maior mobilização da história mundial contra a fome. É claro, não tem como ser comparado essas situações como com situações do tipo do cara que queria jogar bomba no aeroporto de Brasília e de outros que queriam matar ministro do Supremo Tribunal Federal e o presidente e o vice-presidente da República eleitos. Esse tema não é a prioridade do nosso debate da anistia. A anistia que nós queremos debater é a anistia para 120 milhões de brasileiros que hoje pagam R$5 mil de imposto de renda. Fala-se muito na anistia de 1979, eu sou beneficiário dela e muitas vezes nas redes sociais as pessoas me acusam de ser contra a anistia dos presos políticos agora, e apesar de ter sido beneficiado por uma outra anistia de 1979. Por que eu não comparo a anistia de agora com a anistia de 1979? O processo que levou a anistia de 1979, como observou o senador Randolph, é um processo de conciliação, um longo processo de debate, de amadurecimento na sociedade brasileira. Mas é uma anistia que se deu entre pessoas que lutavam contra um governo ditatorial. E isso é um dado importante, porque não foi uma anistia apenas para essas pessoas que lutavam contra um governo ditatorial. Foi uma anistia também para torturadores e assassinos. Junto nesse processo de anistia, por isso que ela foi ampla, geral e restrita, não só foram anistiados aqueles que lutavam contra o governo, como aqueles que cometeram crimes em nome do governo. A situação de agora tem uma qualidade diferente. Uma coisa é você se investir contra o poder de uma forma violenta num governo ditatorial. Outra coisa é você investir numa democracia. Então, essa diferença, no meu entender, é uma diferença essencial. É importante notar que as anistias se dão num contexto de correlação de forças, de compreensão, que ainda não existe no Brasil hoje. A correlação de forças é negativa ainda para uma anistia.